Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e nessa aula nós vamos dar continuidade a um dos conteúdos que nós já vimos por aí, os adjuntos adverbiais. Só que agora nós vamos falar do poder dos adjuntos adverbiais dentro das frases e na construção do texto. Nós já temos aula falando sobre os adjuntos adverbiais, sobre os adjuntos adnominais, sobre advérbios. Tá tudo no nosso canal. Então, se você ainda não assistiu, volta lá, assista essas aulas e depois venha para cá, porque hoje nós vamos falar sobre esse poder. E coloquei aqui como desafio, ó, se você pudesse mudar as circunstâncias do que está acontecendo. Na vida real isso seria muito bom, não é? Os adjuntos adverbiais, eles fazem esse papel dentro das frases e das orações. Eles mudam as circunstâncias dos verbos, dos advérbios e dos adjetivos, acrescentam circunstâncias. Nós já vimos que os advérbios, eles trazem a ideia de tempo, de lugar, de modo, de negação, de afirmação, de dúvida. E aqui nós vamos ver como é que os adjuntos adverbiais fazem isso dentro das orações. Vamos lá. Leia com atenção. O cachorro correu. 2. O cachorro correu rapidamente para dentro da casa. Vocês viram que a primeira frase nós paramos no verbo correu, e nós compreendemos o que a frase queria dizer. O cachorro correu. Na segunda frase, eu acrescentei aqui, ó, algumas circunstâncias. O cachorro correu rapidamente para dentro da casa. Quando eu falo isso, eu trago algumas informações a mais. Então, que informações foram essas? Que foi acrescentado? Nós vimos aqui que ele trouxe o modo como o cachorro correu e o lugar para onde o cachorro correu. Essas foram as informações acrescentadas. Nós temos um advérbio de modo e uma locução adverbial de lugar, trazendo ideia de lugar e de modo. Quando isso acontece, essas palavras extras são chamadas de adjuntos adverbiais, que fazem esse papel aí dentro da oração. Então, o adjunto adverbial é um acessório do verbo. Acessório, quando nós usamos essa palavrinha, quer dizer que é um termo que ele não é necessário, mas que ele vem para acrescentar e trazer mais informações. Quando nós colocamos um acessório, né? Ah, eu vou sair, vou usar um acessório, um cinto, uma bolsa, um brinco, um anel. Os acessórios, eles são para complementar o nosso look, o nosso visual, não é? Então, quando fala de termo acessório ou de palavra acessória, é aquilo que vem trazer mais informações dentro da frase, vem trazer mais alguma, não vou falar enfeite, né, mas mais uma informação extra para que você consiga compreender melhor o que está acontecendo. Então, os adjuntos adverbiais, eles são essa informação extra que nós trazemos para compreender como aquela ação estava acontecendo. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Ela chegou ontem. Chegou é o verbo. E eu acrescentei esse ontem para dar uma ideia de tempo, para dizer quando ela chegou. Ela chegou ontem. Eu poderia simplesmente dizer ela chegou. Você entenderia. Mas eu quis acrescentar essa informação de quando ela chegou. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo. Ele falou baixinho. Baixinho foi o modo como ele falou. Tá vendo? Trouxe uma informação. Estudamos em casa. Eu poderia só dizer estudamos, mas eu quis dizer o lugar onde. Então, estudamos em casa. Aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Intensidade. Choveu muito. Aqui eu quis trazer a ideia de intensidade. Exemplos com verbos. Como é que as locuções adverbiais podem aparecer modificando o verbo? O pássaro voou. Voou é o verbo. O pássaro voou rapidamente. Traz uma ideia de modo. Ela cantou. Ela cantou ontem. Aqui traz uma ideia de tempo. Eles jogaram futebol. Dá para entender tranquilamente, mas eu quis acrescentar um lugar. Eles jogaram futebol no parque. Então, aqui eu tenho um
advérbio de lugar. E aí, nós temos um adjunto adverbial de lugar. Choveu muito. Aqui é um adjunto adverbial de intensidade, ou um advérbio de intensidade. Com adjetivos, a prova foi difícil. A prova foi incrivelmente difícil. Esse incrivelmente trouxe uma intensidade para a palavra difícil. E agora, nós observamos que esse adjunto adverbial está modificando o adjetivo difícil. Ele está cansado. Ele está um pouco cansado. Uma ideia de intensidade modificando a palavra cansado, que é um adjetivo. E quando eles aparecem modificando outros advérbios? Sem o adjunto adverbial, ele agiu rápido. Então, aqui a gente tem o rápido, que é um advérbio de modo, a maneira como ele agiu, não é? Agora, se eu coloco aqui, ele agiu surpreendentemente rápido. Uma intensidade, não é? Surpreendentemente rápido. Modificou um outro advérbio. Então, os adjuntos adverbiais podem aparecer modificando verbos, adjetivos ou advérbios, como nós vimos nesses exemplos. E, às vezes, nós poderemos ter múltiplos adjuntos. Olha, o cachorro late alto à noite. Late como? Alto. Quando? À noite. Então, eu tenho um advérbio de modo e um advérbio de tempo. Estudamos com dedicação em casa. Estudamos de que forma? Com dedicação, advérbio de modo. Em que lugar? Em casa. Então, nós podemos ter aí muitos, ou múltiplos adjuntos adverbiais, uma mesma frase, trazendo diferentes circunstâncias, diferentes ideias de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, como são os advérbios. Então, nós conhecemos os advérbios e conhecemos os adjuntos adverbiais, que são que fazem o mesmo papel aí, dos advérbios. E aí, quando nós vamos analisar a oração, sintaticamente, nós observamos que são os adjuntos adverbiais que exercem essa função. Então, espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido que são adjuntos adverbiais, como é que eles podem modificar aí os verbos, os advérbios, os adjetivos dentro das frases e como é que eles podem ser usados para trazer essas ideias de lugar, de tempo, de modo, de intensidade. Quando você encontrar dentro de um texto ou de uma frase, você já vai reconhecer que é um adjunto adverbial. Então, eu vou ficando por aqui, te espero para a nossa próxima aula.